Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao OrganizaCast 02. Meu nome é Adriano, sou professor e mentor aqui do Organiza Concursos, fui aluno aqui do Organiza, da mesma forma que o professor Felipe Quadros, que está aqui hoje, né, meu convidado especial, e conseguimos, né, aprovação aí no Tribunal de Contas. Hoje somos colegas de profissão e hoje eu vou entrevistar esse cara muito bacana, o professor Felipe Quadros, né, que também foi aluno aqui do Organiza. O cara já rodou o Brasil aí fazendo concursos, né? E conseguiu inúmeras aprovações. Então, seja muito bem-vindo ao OrganizaCast, professor Felipe. Muito obrigado, boa noite a todos. Não só fazendo provas, né, Adriano, como tomando posse e assumindo um pouquinho em cada lugar. A gente vai conversar sobre isso, mas vou começar com um breve boa noite aí para todos que estão nos assistindo. Perfeito. Professor Felipe, então, né, como ele já adiantou, fez muitas provas e conseguiu muitas aprovações. Isso é muito legal. Tive o prazer de conhecer o Felipe, né, nessas provas por aí, né? A gente se encontrou em alguns lugares aí. Tomamos até uma cerveja, né? Dividimos Uber ali para voltar pro hotel. Foi tipo, lá no Espírito Santo, né? Em Vitória, Espírito Santo. Então, naquela época eram dois concurseiros, né? Cheio de sonhos, e agora a gente está conseguindo realizar aos pouquinhos. Então, é um prazer realmente estar aqui conversando com você, né? Depois de acompanhar, né, essa tua jornada. A galera acompanhava muito, né? O professor Felipe no, pelo Instagram, era @auditor.engenheiro, certo? Então, a galera aí que às vezes vai reconhecer, né, o professor Felipe pelo Instagram e também no Tec Concursos, né? Comentando muitas questões sempre com esse nome, né? Hoje o professor entrou aqui no Organiza, alterou lá os nomes, né, para estar com a imagem aqui do Organiza, e é muito bacana, né, o pessoal reconhecer, né, a jornada, né, e o trabalho que é feito. Cara, deixa eu só fazer uma observação que eu tô com inveja aqui dessa tua camiseta, cara, muito bacana essa camiseta, é boa, eu vou ter que pedir a minha também. Então, para a gente começar, eu já vou começar aí com uma pergunta quente aí que a galera quer saber, né, o pessoal tá muito curioso. Professor Felipe aposentou a caneta, né? Ou não? Porque eu tenho um amigo meu que ele conhece muito bem o Felipe e fica, ele colocou a imagem do TCE Rio Grande do Sul no tablet dele lá. Então é sinal que ele vai fazer, porque ele sempre colocava as imagens do próximo órgão, né, que ele estava desejando lá no plano de fundo. Mas conta aí, professor, encerrou a jornada de estudos ou vai tentar aí voltar para a sua terra natal? Não, não, a minha caneta ela já está aposentada. Ela foi, faz mais ou menos, até passou um pouquinho, mas faz um ano mais ou menos que a minha caneta está aposentada. Eu fiz a prova do TCE Paraná, que foi no dia 10 e 11 de agosto do ano passado, né? E depois que eu fiz aquela prova, eu já tinha sido chamado para tomar posse lá em São Paulo. Eu já tinha ido fazer os exames admissionais lá, estava esperando só efetivamente ser chamado para o primeiro dia de trabalho. Então, apesar do meu fundo de tela do iPad ele ser o TCE Rio Grande do Sul, na verdade eu tenho dois fundos. Um fundo é o TCE Paraná, que continua aqui como a tela de bloqueio, e quando eu desbloqueio e libero a tela lá, tá o fundo TCE Rio Grande do Sul, mas é mais uma, como é que eu posso dizer, uma motivação para fazer um bom projeto de nomeação, né? Eu fiz o primeiro projeto, esse está sendo meu primeiro projeto de nomeação como coordenador, né? Ajudando os alunos, então eu deixei o meu fundo como o TCE Rio Grande do Sul lá, mais nesse sentido, mas a caneta ela está aposentada. Quem ainda não percebeu pelo sotaque do professor, ele é gaúcho, né? O professor lá de Porto Alegre, e hoje está morando em Curitiba, certo? Então, eu queria que você desse uma contextualizada rápida da sua jornada, né? Da sua formação, onde você se formou, né? E como é que foi esse início aí, né? Para até você chegar, né? Na decisão de estudar para concursos públicos. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, eu sou formado pela PUC do Rio Grande do Sul em Engenharia Civil. Eu me formei em 2017. E eu trabalhava com obra, eu trabalhei com gerenciamento de obras e depois eu trabalhei eu trabalhei em uma construtora, em mais de uma construtora, na parte de infraestrutura, na parte de rodovias, terraplenagem. E o meu start, a minha decisão de começar a estudar para concurso, ela veio justamente nesse sentido. Durante a faculdade, eu gostava mais, eu tinha mais afinidade justamente com essa parte de infraestrutura, rodovias. E quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava nessa área.
E a possibilidade que eu via de trabalhar nessa área, uma das possibilidades que eu vi foi trabalhar no DENIT, né? Então, comecei a pesquisar onde eu poderia trabalhar, descobri o DENIT, descobri os órgãos estaduais, né, rodoviários. Cheguei a fazer, mesmo sem estudar, a prova do DEINFRA, né, que é o departamento... Geralmente no Brasil se chama DR, né, Departamento de Estradas de Rodagem. Lá no Rio Grande do Sul chama DAER, que é um pouquinho diferente. Lá em Santa Catarina é DEINFRA. Então eu fiz aquela prova, mesmo sem estudar. Eu até fui aprovado, mas fiquei muito, muito longe. E ali foi aquele start de querer ingressar nesta área da infraestrutura. E o meu sonho seria fazer o concurso do DENIT. Então foi assim que eu comecei a estudar, lá por 2020, mais ou menos, 2019 e 20, eu comecei a estudar para o concurso do DENIT. Então, o desejo de mudar de área na engenharia foi o grande start, assim, para eu começar a estudar. Mas, assim, a vida de trabalhar e estudar, ela não é fácil, né? E eu comecei estudando sozinho por conta. Nesse primeiro momento de estudo, eu via vídeos de como montar o meu ciclo de estudos, como fazer a minha organização. Eu acabei comprando um cursinho com os PDFs, li bastante PDF, não revisava direito, queria avançar na matéria e não me preocupava com a revisão, não fazia muitas questões, pegava aqueles PDFs intermináveis e fui aos trancos e barrancos avançando nesse sentido, né? E naquele ano não saiu o concurso do DENIT, chegou no final do ano e eu fiquei pensando o que eu vou fazer, né? Já estudei um tempo aí, não se fala nada do concurso do DENIT, e tinha alguns concursos de prefeitura, eu resolvi me inscrever num concurso de prefeitura, fui fazer o concurso, e a prova foi de uma banca pequena lá do Rio Grande do Sul, foi muito diferente do que eu vim estudando. Eu fui muito mal na prova, não fiz os mínimos, e depois de ter estudado, mesmo aprendendo a estudar, mas estudando um pouco, eu fiquei bem decepcionado com aquela minha primeira prova, né? Eu estudei um tempo, me dediquei, e a prova foi uma surpresa, foi completamente diferente do que eu estava esperando, então foi uma decepção muito grande. Eu pensei, o que eu faço, né? O que eu vou fazer depois? Não estou nada satisfeito com esse resultado, continuo estudando por DENIT, e pensando em me manter nessa área da infraestrutura, que é o que eu gosto. Eu pensei, bom, o concurso do DENIT ele tem matérias limitadas, não são tantas. Eu preciso melhorar nessas matérias, mas talvez eu possa aumentar umas matérias, né? E daí, pesquisando mais sobre concursos, mais dentro desse mundo, eu descobri o concurso da NTT, que tinha algumas matérias a mais, a parte de regulação, economia, um pouquinho mais assim. E eu resolvi, bom, as matérias do DENIT eu já comecei a estudar, vou aprimorar essas matérias, mas eu vou incluir essas matérias da parte de regulação, da parte da NTT, porque se sair um ou outro concurso, eu posso brigar por eles, né? Isso foi mais ou menos ali, um pouquinho antes da pandemia, né? Comecei a estudar, estudei essas matérias a mais aí em relação à NTT, mas, novamente, a mesma coisa, o concurso da NTT não saía, não saiu o concurso do DENIT, eu não tinha feito, sem ser aquela prova de prefeitura, eu não tinha feito outras provas, e eu fiquei um pouco desanimado, né? E, continuando estudando nesse mundo, como aprimorar meu estudo, recebendo mais notícias de concursos, eu comecei a descobrir a área de controle, né? Conheci os concursos de tribunais de contas específicos para engenharia, e foi bem naquela época, teve a pandemia, e um pouquinho antes de ter todo o estouro, vamos dizer assim, da pandemia, foi lançado o edital do TCM São Paulo, né? Era um concurso para auditor, específico para a área de engenharia, tinha vaga para engenharia, e naquele momento eu decidi, vou me jogar, vou estudar para a área de controle, mas com toda aquela incerteza da pandemia, né? Então, o meu início da área de controle
foi neste cenário de estar trabalhando, ter a pandemia, não ter as provas do DENIT e da NTT, que era o meu desejo inicial no mundo dos concursos. Eu pensei, bom, se é para estudar, já tinha estudado mais de ano naquele momento, o esforço que eu vou fazer para passar em um concurso, entre aspas, menor, vai ser similar ao concurso de passar num concurso grande. Então, se é para eu entrar de cabeça, eu mergulhei e resolvi entrar, então, para a área de controle, né? Mas daí teve toda aquela questão, pandemia, etc. Teve a suspensão daquele concurso, né? Em função da pandemia, ele foi suspenso, mas eu utilizei aquilo como uma motivação de começar a estudar para essa área, incluir as disciplinas da área de controle, comecei a estudar mais, até durante a pandemia, que foi um momento muito difícil, foi uma motivação, foi um guia para mim também, de estar começando a estudar para essa área. Então, basicamente, assim, esse foi a minha motivação inicial e esse meu caminho que eu fiz trabalhando, estudando e tendo esses percalços da vida que todo mundo sabe, mas a vida não para enquanto a gente está estudando, mas a gente tem que ir se ajustando a essas dificuldades, né? Engraçado que você falou sobre dois concursos, né, importantes aí nacionais, que na época, né, era quase lendas, né, se tornaram lendas, aí, DENIT e NTT. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, né, das pessoas às vezes ficam esperando apenas um concurso, uma oportunidade, né, e às vezes aquele concurso demora para sair, quando sai, às vezes nem vem vaga, ou se vem vaga, vem poucas vagas, e aí o aluno toma uma grande rasteira aí, digamos, né, nessa sua jornada, né. Então, acho que eu tenho uma opinião sobre isso, né? Mas eu queria ouvir de você, né? O que que você acha sobre isso? Porque dessa questão de realmente abrir um pouco mais o leque, né? Desses concursos, né? Para não ficar tão focado em um só, e às vezes realmente nunca chega, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, como foi essa sua experiência, né? De estar aguardando um concurso e ele quase praticamente nunca chegar ou demorar muito para chegar, né? Isso eu acho que foram dois erros, assim, que eu cometi inicialmente, de começar pensando apenas em um concurso, né? Que no caso foi o concurso do DENIT, e na época, o último concurso tinha sido em 2012, né? Então fazia 8 anos, mais ou menos 7 anos, enfim, que tinha tido a última prova. Só que sempre tem aquela promessa de vai sair, mas eu estava focando num único objetivo, né? E daí eu acabei limitando o meu estudo para a parte de obras rodoviárias, para as disciplinas que caíam naquele concurso, e daí eu fui fazer um concurso de uma prefeitura, que podemos dizer que seria quase que como uma área aí, né? Claro que com as suas especificidades ali da legislação do município e tal, mas podemos dizer que é uma área. Mas eu fiquei muito focado naquilo. Quando eu fui fazer uma prova que não era o que eu estava estudando, eu fui penalizado, vamos dizer assim, porque eu mirei apenas uma coisa, né? Diferente do que a gente sugere que o aluno escolha uma área, né? Por exemplo, a área de controle, ou se o aluno quer ir para a área fiscal, enfim, o que é bem diferente, né? E em relação a outra questão que eu acho que também foi um erro para mim, e que ao longo da minha preparação eu fui abrindo esse horizonte, foi que eu só queria fazer prova na minha região, né? Fiz uma prova de prefeitura que era para outra prefeitura, até longe de Porto Alegre, mas eu não pensava em concursos fora do estado, não pensava em Santa Catarina, em São Paulo, não pensava em outro lugar, né? Então isso também limita muito. E teve um momento da minha preparação que, quando eu estava estudando para tribunais de contas, que eu falei que não, agora eu vou fazer para onde for a prova, e se eu passar é outra decisão, é outro momento, mas eu não posso me limitar a ficar só aqui. Claro que a minha questão era diferente, tem gente que tem família, tem filho, já está estabelecido numa cidade, efetivamente não quer fazer essa mudança, mas é uma decisão que ela vem com essa limitação, que eu, depois de certo momento, disse que não, eu vou sair a fazer prova pelo Brasil. Claro que tinha lugares que eu sabia que eu não queria estar, mas abrir os horizontes, né? A gente
vai falar mais para frente aí, fizemos TCE Goiás, nos vimos lá na prova, TCE Espírito Santo, fiz TCM São Paulo, então eu abri um pouco o leque, e não necessariamente eu queria sair de Porto Alegre de qualquer maneira. Não, essas experiências, ser reprovado, ser aprovado longe das vagas nesses lugares, eu tenho certeza que me ajudaram na minha aprovação e no meu primeiro lugar aqui, na minha posse aqui, né? Então, essa limitação inicial que eu falei, eu tenho certeza que me atrapalhou, e depois que eu consegui tomar essa decisão de fazer isso, eu tenho certeza que me ajudou bastante. E teve um momento específico para essa girada de chave? Ou foi uma construção aí durante a sua caminhada para você começar a fazer provas em outros lugares? Então, eu acho que não foi específico assim, porque teve a questão do TCM São Paulo, comecei a estudar para a área de controle, o TCM São Paulo foi suspenso, ficou muito tempo ali naquela coisa de não ter notícia nenhuma do TCM, daí no ano seguinte começou a surgir a notícia do TCE Santa Catarina, né, que já estava com banca contratada antes da pandemia, e daí depois ali em 2021 começou a ter rumores de que sairia o edital. Daí eu migrei o meu estudo do TCM São Paulo para o TCE Santa Catarina, né, que eram bancas diferentes, o Sebrasp já estava contratado na época. E o primeiro passo, vamos dizer, teria sido Santa Catarina, que é perto, eu tenho familiares que moram lá, esse teria sido o primeiro passo, mas quando eu fiz a prova lá, a sequência de provas que veio e os tribunais de contas que abriram o concurso, eles foram vamos dizer assim, me possibilitando, e eu comecei a me imaginar, por que eu não faço prova em outro lugar também, né? Mas o primeiro passo foi Santa Catarina, mas não teve uma coisa assim, a partir de agora, acho que foi meio natural, assim, com ter feito a prova, me imaginar naquele cargo, me imaginar lá, morando em Floripa, sendo auditor lá, e daí eu pensei, não, se não deu aqui, vai dar em um próximo lugar, vamos ver aonde que vai abrir prova. Acho que foi assim, meio sonhando com o cargo, vamos dizer assim. O pessoal às vezes tem essa limitação da família, né? Tem algumas outras raízes, né? A gente sempre coloca isso, né, na escolha de concursos, né, que o aluno vai fazer. Aqui no Organiza a gente tem as mentorias, né? E é importante, né, que o aluno ele entenda, né, o processo dele, se aquele concurso é para ele ou não. E a gente sempre faz esse peso. Quando o aluno escolhe uma área, por exemplo, a área de controle, os tribunais de contas, controladorias gerais, elas são, né, na grande maioria das vezes, apenas na capital, né, dos estados. E quando o aluno foca somente em um concurso, se limita àquele concurso, fica muito mais difícil, né, de controlar tanto a ansiedade para aquela prova, ele não dilui isso, né, ao longo do tempo, né, e também o estudo fica muito restrito àquilo, né, e se não passar naquilo lá, o estudo dele praticamente desmorona. Aconteceu isso comigo, com o TCE Santa Catarina, era só lá, né, e quando eu estava aqui dentro da Organiza como aluno, o professor Léo chegou para mim e falou assim, Adriano, abriu o concurso da Seconte, lá no Espírito Santo, tem praia, é litoral, é controle, bora. Foi aí que rolou esse start. Né? Então, é muito legal, né, saber desse processo também, como foi contigo, porque é uma coisa que acontece com a maioria dos alunos. Inclusive, você falando ali, né, de como que você conhecia, né, os órgãos aos pouquinhos, né, você tá ali, sai da faculdade, muitos e muitos engenheiros civis não conhecem direito, né, a estrutura estatal, e quando começa, né, sai um concurso aqui, um concurso ali, aquele tio, né, manda no WhatsApp, ó, saiu o concurso aqui da prefeitura, o aluno começa a entender mais ou menos, tem um concurso aqui, beleza, prefeitura, tem engenheiro na prefeitura, tem o DENIT, o DR, todo mundo conhece, né, esses órgãos, né, mas o aluno, né, às vezes ele não sabe, não conhece um tribunal de contas, ele não conhece que tem engenharia civil até dentro de uma assembleia legislativa, né, e tem engenheiro por tudo, né, muitos órgãos diferentes. Então, outra coisa interessante isso, né, foi o despertar seu para os concursos, né, daí você vai conhecendo um órgão aqui, outro órgão ali, até chegar na área de controle, digamos, que o pessoal coloca como um nível acima. Como que você vê essa situação? Do pessoal realmente colocar o concurso de controle uma prateleira acima e para o aluno, como que ele pode evoluir para um concurso de controle?
primeiro faz um concurso escada ou já vai no controle e aí depois, como tá as disciplinas dentro desse guarda-chuva grandão, né, ele vai pegando outros na carona. Como é que você vê essa situação do pessoal considerar o controle como algo mais superior? Eu só vou voltar um pouquinho, em relação a fazer prova fora do estado, em Sim, relação a uma coisa que eu acho, quando eu comecei a estudar e efetivamente saíram os editais ali que eu citei, né, que um momento saíram, né, eu fui para a área de controle, fiz algumas provas, mas depois saíram aqueles concursos do DENIT, da NTT. Os concursos, eles são em ciclos, né? Então, quando tu vai fazer ou bota na cabeça que tu quer passar no TCE do teu estado ou na controladoria do teu estado, muitas vezes o ciclo para ter essa prova é muito longo, né? Por exemplo, o DENIT e a NTT tiveram ciclos de 10 anos sem concurso, né? Então, agora, esses concursos recentes que recém foram feitos, eles têm validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, na regra, né? Então, a gente tem 4 anos que pode ser aproveitado esse cadastro de reserva dos concursos, e às vezes a gente tem que esperar, então, muito tempo para ter um concurso. Então, se a pessoa vai esperar um concurso daqui a 5, daqui a 6 anos para fazer um concurso para o seu estado, né? Isso também é mais um limitador, né? E passando então agora para outra pergunta, em relação à área de controle. Bom, uma das coisas que me chamou a atenção na área de controle era o salário e a carreira, né? Não tem como negar. Eu comecei a estudar e eu fazia essa comparação assim, sem citar números, mas assim, eu estudei um ano e pouco e não saíram aquelas provas que eu queria. Comecei a estudar para a área de controle e eu fiz a comparação assim, gente, eu estou estudando há um ano e meio, há 2 anos, para ganhar um salário X, né? E a área de controle, ela paga 2x. Por que eu não vou? Estou há 2 anos aqui estudando. Se eu tivesse desde o início já mirado um pouquinho mais para cima, eu podia conseguir essa vaga, né? Então eu entrei assim, vamos dizer, atraído pelos benefícios da carreira, né? Eu não conhecia as disciplinas, né? A área de controle, a parte de controle externo ali eu não conhecia a disciplina, a parte de auditoria eu não conhecia a disciplina, e eu comecei a estudar justamente para os concursos. Mas vamos dizer assim, a área em si, a matéria em si, ela me chamou a atenção. Eu gostei da matéria, gostei de estudar ela. Então, isso ao mesmo tempo que eu via que a carreira ela é muito boa, eu via que eu tinha uma afinidade com aquela matéria, com aquela atuação, né? E consegui conciliar a engenharia com a área de controle, né? Porque a gente tem a área de controle geral, né? Eu consegui conciliar a área de controle com dentro da engenharia, foi o que me levou a abandonar o sonho de trabalhar no DENIT, de trabalhar na NTT, e focar num sonho um pouquinho maior, que era fazer um concurso para a área de controle, né? Então, esse foi o passo inicial, né? Me chamou a atenção a questão da carreira e da remuneração, e depois eu fui descobrindo a atividade, fui sabendo um pouco mais daquela matéria em si, da atividade do controle, das atividades dentro do Tribunal de Contas, e daí eu fui estudando cada vez mais para chegar lá. o pessoal que não conhece a carreira de controle, né? Tem algumas disciplinas que são muito específicas, né, dessa área, né? Então, o pessoal que estuda para prefeituras ou outros concursos estaduais, aí geralmente, né, tem português, direito administrativo, direito constitucional, mas o controle vai um pouquinho mais além, né? Cobre aí auditoria, controle externo, AFO, e além de toda a engenharia, claro, né? Então, realmente é um leque bem grande de disciplinas, só que é muito bacana essa área, porque os concursos, eles vão sempre se repetindo. Você falou aí dos ciclos, né, de concursos, né, que se repetem, concursos sempre se repetem, porque os órgãos, eles estão ali existindo, eles vão precisar de servidores, e o concurso, ele tem uma certa validade. Tudo bem que às vezes passou a validade, o concurso, né, o órgão fica sem nenhum concurso para chamar ninguém, e ele fica se virando lá, né, com os servidores, mas chega um momento que precisa, os servidores vão se aposentando, vão falecendo, infelizmente, e vão saindo, né, por algum outro motivo, precisa fazer um novo concurso, isso é óbvio. Então esses ciclos, eles podem variar muito. E os ciclos de controle, eles até que são muito bons, né? Você tem aí
o TCE Goiás, por exemplo, né? Nós fizemos a prova da FCC em 2022 e já teve novamente com a FGV em 2024. TCE Santa Catarina foi em 2022, nós já temos aí uma previsão de um novo concurso, né, para esse ano mesmo, 2025. Então, a gente coloca uma média aí de 4, 5, 6, pode acontecer 7, 8 anos, pode acontecer, mas o concurso ele vai se repetir. E aí você coloca aí todos os estados da federação, né, as controladorias gerais, você tem aí tranquilamente aí, né, perto de 60 órgãos de controle, né, no Brasil, além do TCU, CGU, né, da União, TCM, né, São Paulo, TCM Rio, do TCM do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem inúmeros órgãos de controle, e aí você tem aí, todo ano, você tem pelo menos uns 3, 4 concursos muito bons. Então, a gente sempre fala, né, com carinho da área de controle. A área de controle tem meu coração por conta desses vários motivos, né, remuneração, muitos possuem uma jornada de 6 horas, né, então são vários benefícios aí que essa carreira tem. Então, muito bacana você também estar falando sobre essa sua visão, né, dessa área, né, e principalmente das disciplinas aí que o engenheiro precisa estar enfrentando para enfrentar esses concursos, né, de controle. Outra coisa interessante é que a gente falou de escolher uma área, né? Que eu falei que eu comecei estudando pensando em um concurso, fiz um concurso de prefeitura, depois voltei a pensar naqueles concursos iniciais do DENIT e da NTT, depois mudei para a área de controle, então tudo isso eu fui mirando para lados diferentes, né? Até um pouco por ser na área da engenharia, eles têm afinidades, né? Mas eu estava olhando para um lado, olhando para o outro. Na área de controle, a gente tem aquele ciclo básico da área de controle, que são matérias incomuns que caem em todos os concursos, né? Então, se a gente começa focado nessa área de controle, a gente tem matérias afins, que se a gente fizer o concurso lá em Goiás, no Rio Grande do Sul, como vai ter agora a prova em outubro, depois Santa Catarina, que está para sair o edital, a gente tem matérias afins, né? E claro que cada edital tem a sua especificidade, né? Tem aquela matéria a mais, tem a legislação específica do Tribunal de Contas em si, né? Mas, no geral, a gente tem essas disciplinas comuns que quem estuda para a área de controle vai estar se preparando para todos eles, né? E à medida que sair o edital e o aluno decidir fazer a prova, ele vai estar enchendo, vamos dizer assim, o conhecimento dele com coisas que caem em vários concursos. Bacana, você falou, né, que no início você estudou para o DENIT, abandonou o sonho do DENIT para estudar para a área de controle, mas quando saiu o edital do DENIT, aí você estudou para ele, ou não? Ou só ele foi, você passou no DENIT, né? É importante a gente frisar isso, né? Em primeiro lugar para Foz do Iguaçu, certo? E eu queria saber se você realmente se dedicou para esse concurso do DENIT ou ele veio na carona do estudo para controle. Eu vou seguir então a linha do tempo que eu mais ou menos estava falando Claro. antes para falar dessas histórias. Eu fiz a prova do TCE Santa Catarina, que foi em março de 2022. Daí eu tinha trocado de emprego, estava trabalhando bastante, consegui fazer um primeiro pós-edital de verdade para a área de controle, foi aquele meu primeiro, mas eu estudava por conta, muito PDF, não fiz muitas questões, não fiz muitas questões da banca, que foi mais um erro, não vi nem a última prova do TCE Santa Catarina da época, e tiveram questões muito parecidas. Então fiz aquela prova, estava trabalhando muito, mudei de trabalho, continuei aos trancos e barrancos ali, estudava, parava um pouco, foi um momento meio conturbado. No ano seguinte, cheguei final do ano a quase parar de estudar, ritmo muito lento. Daí no outro ano teve o edital do TCE Espírito Santo, né? E tinha saído o edital do TCE Goiás um pouquinho antes, né? E naquela época eu tinha mudado de empresa novamente e eu resolvi pedir demissão. Acabou acontecendo um problema lá onde eu trabalhava e eu acabei pedindo demissão. E foi bem, eu pedi para sair e teve o edital do TCE Espírito Santo que saiu, e eu já tinha me inscrito antes mesmo de pedir demissão no TCE Goiás, né? Que foi a prova que o Adriano citou ali, que foi da FCC. Então eu fui para a área de controle novamente, né? Continuei na área de controle lá, e eu entrei
acho que eu me perdi nas datas, né? Foi CGE Santa Catarina que Eu ia saiu o falar isso. edital. Antes do TCE, Espírito Santo teve a CGE, né? Foi Exatamente. 2 semanas aí de diferença entre as provas, né? O edital primeiro que saiu, na verdade, foi da CGE Santa Catarina, né? Que foi quando eu entrei para o meu primeiro projeto de nomeação do Organiza. E na sequência tiveram 3 provas, que foi primeiro a CGE Santa Catarina, depois teve a prova do TCE Espírito Santo, que também foi FGV, né? E depois teve a prova do TCM São Paulo, que voltou tirou a suspensão do concurso, divulgou uma data de prova e foi nessa sequência, né? Mas que era a banca VUNESP, né? Então fiz essas 3 provas, fiz o meu primeiro projeto de nomeação do Organiza, percebi que a minha preparação para o TCE Santa Catarina tinha sido muito ruim, resolvi muitas questões, aprendi muito, evolui bastante. A questão de ter as metas semanais, de ter um planejamento, de não perder tempo com isso e ter um planejamento de confiança feito fez muita diferença. Eu evolui muito, mas eu sabia que eu fui para brigar até o final, mas eu no fundo sabia que ainda não era o meu momento. Estudei bastante, mas se eu não me engano eram 30 correções na CGE Santa Catarina, e eu não fiquei dentro das correções. Mas a minha preparação para a CGE me ajudou na preparação para o TCE Espírito Santo, não era o meu foco, mas eu, com aquelas 2 semanas de diferença, fiz uma revisão, tentei pegar aquelas matérias a mais ali que tinham no TCE Espírito Santo, e lá, pela primeira vez, eu tive a minha discursiva corrigida e a minha primeira classificação. Eu fiquei em 27º, eu acho. Fui fazer o TCM São Paulo depois, a banca era diferente, mas eu já estava inscrito, resolvi ter aquela experiência de prova também. Acabei não fazendo os mínimos. Eu, inclusive, tinha uma boa pontuação na parte específica, mas eu não fiz os mínimos em uma das provas e acabei sendo eliminado. Depois dessas 3 provas, eu tinha feito o meu primeiro projeto de nomeação, tinha estudado muito, muito mesmo. Fiz lá a prova do TCM e eu fiquei numa ressaca, assim, eu tinha pedido demissão, estava só estudando, estudei muito mesmo, e não tinha conseguido os resultados que eu pretendia, né? Não tive a minha redação corrigida lá na CGE Santa Catarina, e fiquei ali uns 3 meses de ressaca, não conseguia atingir o ritmo de estudos que eu tinha naquele pós-edital, né? Que eu recém tinha saído do trabalho, então eu estava muito motivado, tinha aquelas provas excelentes. Então eu fiquei ali 3 meses com um ritmo com baixa constância, me cobrando muito. E teve uma prova que foi lá no Rio Grande do Sul, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que foi banca FGV, que eu comecei a voltar para os trilhos naquela prova. Essa prova foi em junho. Eu tinha feito prova da FGV ali, tinha feito o projeto de nomeação focado na banca FGV, e eu resolvi, esse concurso vai me colocar de volta nos trilhos, né? Estudei, voltei a estudar um pouquinho melhor, mas a FGV pesou a mão por completo naquela prova. Eu já entrei na prova sabendo que não teria tempo para fazer a prova. Tinha uma redação e eu não me lembro se 50 questões para fazer em um turno só. Eu já entrei sabendo que não ia dar tempo de fazer a prova. E se eu não me engano, 5 pessoas só fizeram o mínimo para ter a redação corrigida. Foi algo Eu lembro bizonho, dessa assim. prova aí, foi realmente algo fora da curva, né? E daí deu mais um baque, assim, eu já tinha estudado muito, não tinha conseguido o meu objetivo, fui fazer um concurso menor, entre aspas, né, que não era Tribunal de Contas, era uma banca que eu vinha estudando e eu tomei outra porrada lá, e me deu mais uma baixada de ânimo, mas daí foi bem nesse momento que saiu aquela autorização para o concurso do DENIT e do AIE, né, o analista de infraestrutura do Ministério do MGI, né. E quando saiu aquela autorização, eu, apesar daquela porrada, falei, não, agora é o grande momento, né, porque foi autorizado, tinha uns prazos para sair o edital, o prazo entre edital e prova, então já tinha num médio prazo, vamos dizer ali, até curto prazo, o horizonte de ter uma prova que foi o meu motivo de começar a estudar, né?
Então eu falei, agora tem que começar a melhorar o meu ritmo de estudos, voltar a estudar. E mais uma vez, o Organiza foi fundamental para me ajudar nessa organização. O planejamento semanal me ajudou, só que teve um diferencial, né? Como no DENIT eu já vinha com uma bagagem da área de controle, e lá no início eu tinha estudado só por DENIT, eu já tinha estudado praticamente todo o edital do DENIT, né? Então, o pós-edital do DENIT, o projeto de nomeação, ele foi uma grande revisão para mim, mas eu ter essa possibilidade de, mais uma vez, não precisar planejar, não perder esse tempo, focar exclusivamente no meu estudo, nas minhas revisões, eu consegui fazer uma boa prova. Tem o detalhe de que a NTT saiu o edital junto, né? O edital do DENIT saiu no final de novembro, e a NTT saiu dia 27 de dezembro, saiu o edital. Então eu fiz essa conciliação, isso é uma coisa que os alunos têm que ter muito cuidado, o pessoal tem que ter muito cuidado com conciliar, mas neste caso eu já tinha estudado toda a matéria do concurso do DENIT, né? E da NTT eu tinha que estudar algumas matérias novamente, porque eu tinha abandonado o estudo da NTT, né? Mas eu precisava revisar aquelas matérias que eu já tinha visto algumas, e teve a surpresa de ter ciência de dados dentro da parte específica para engenharia. Então a estratégia que eu fiz foi seguir o planejamento do Organiza para o DENIT, e desde o momento que abriu o edital da NTT, eu comecei a estudar ciência de dados, porque estava na parte específica da engenharia. Então eu estava completamente focado no DENIT, com um adendo de que eu pegava aquela matéria de ciência de dados como novidade, era novidade para todos, mas que eu já queria começar a me adiantar, conciliando 2 pós-editais de bancas diferentes, né? O que é pior ainda, né? Que era Sebrasp para a NTT e FGV para o DENIT, né? Então, eu foquei basicamente, exclusivamente no DENIT, no pós-edital. Quando saiu o edital da NTT, eu foquei um pouquinho nela também. Fiz a prova do DENIT em fevereiro, e em abril eu fiz a prova da NTT. Inicialmente, no DENIT eu tinha ficado em segundo lugar, foi um concurso regionalizado, né? A gente tinha que escolher, na verdade, 3 lotações, né? A minha primeira opção foi Foz do Iguaçu. Na primeira nota da prova objetiva eu fiquei em segundo lugar, mas daí teve a prova de títulos, tiveram os recursos, a prova discursiva, recurso da discursiva, e daí a última nota que saiu foi o recurso da prova discursiva, e daí eu passei para primeiro lugar lá em Foz do Iguaçu. E daí, depois dessa prova da NTT, que foi em abril, logo depois, um mês e meio depois, saiu o edital do TCE Paraná, né? Antes disso, na verdade, tinha saído o edital do TCE Goiás, o segundo edital, né? Nesse meu tempo de concurseiro. Pegou os Mas eu 2 ciclos. exatamente. Eu estava focado no DENIT e na NTT, então eu não tinha me inscrito no TCE Goiás. Depois que eu fiz a prova da NTT, eu resolvi me inscrever no TCE Goiás, para voltar para a área de controle, me manter motivado estudando, né? Me inscrevi para o TCE Goiás, tentei lentamente retomar os estudos para a área de controle, e tem uma história engraçada em relação a essa prova da NTT, engraçada se não fosse trágica, né? Uma das coisas que me ajudou neste momento final ali, que saíram essas últimas provas, eu estava só estudando, eu tinha me demitido e estava só estudando. E eu, por estar só estudando, eu me cobrava muito em relação a horas de estudo, a carga horária. Tu até citou o meu perfil lá. Eu criei, depois ali que eu fiz a prova da CGE, eu criei um perfil no Instagram voltado para os estudos, né, para eu compartilhar esses momentos, porque eu tinha uma vida de concurseiro muito solitária, e eu resolvi criar, e foi uma coisa que me ajudou bastante. Conheci pessoas, conversei com pessoas por lá, e foi bem interessante. E daí eu resolvi criar o perfil, e foi mais ou menos naquela época ali. Comecei a conhecer
pessoas, compartilhar ali e ver o sofrimento, vamos dizer assim, né? O que eu estava passando, eu via que outras pessoas estavam passando. Então foi uma coisa bem interessante. E nessa questão de estar só estudando, eu me cobrava muito, e eu algumas vezes deixei de ficar com a minha família, de sair para jantar, de fazer alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que eu tinha deixado de fazer era jogar futebol. E eu gosto de fazer atividade física, correr, jogar futebol. E naquele momento, ali naquela prova, perto da prova do DENIT, da NTT, eu tinha voltado a jogar futebol toda semana com os meus amigos. E aquilo era uma coisa que me deu um ânimo, assim, voltar. Eu aliava a atividade física com estar um momento com os meus amigos, né? Nem que fosse aquele momento jogando, conversar um pouquinho antes, um pouquinho depois, e já era uma coisa que me deu um ânimo, assim, me mudou num geral, assim, de estar me sentindo melhor. Fiz a prova do DENIT e na semana da prova da NTT, a prova era num domingo, e eu geralmente jogava futebol na terça. A gente jogava futebol na terça, e naquela terça-feira, eu sou gremista, o Grêmio tinha um jogo da Libertadores, na terça-feira lá na Arena. Daí meus amigos falaram, ó, já que o Grêmio vai jogar na terça, vamos antecipar o futebol para segunda. E eu, ótimo, tá bom, eu ia assistir o jogo na Arena mesmo, então vamos jogar o futebol segunda. E daí a gente foi jogar o futebol na segunda, no último lance do jogo, eu fui puxar um contra-ataque, fui sair correndo, eu ia trombar com o cara, tentei desviar dele e caí por cima do meu braço. Daí quando eu caí no chão, eu vi que eu tinha ferrado o meu braço, eu fui direto para o hospital, Nossa. cheguei lá e eu tinha praticamente quebrado a clavícula, meu braço direito, e eu sou destro. E daí eu só pensava, pelo amor de Deus, eu tenho prova domingo, eu tenho que dar um jeito. Cheguei lá na emergência e fiz o raio-x lá e o médico disse, olha, tu teve muita sorte, a fratura, tu praticamente quebrou, mas a tua fratura ela foi bem perto de um nervo aqui e por isso tu não tá com fratura exposta aqui, senão tu tava com teu osso para fora aqui, tava ferrado. Mas tu não tem problema, vai tomar um remédio aí não me lembro quanto tempo ele falou, mas em 2 meses tu tá novo de novo. Eu falei, cara, eu só tenho um problema, domingo eu preciso escrever. Eu vou fazer uma prova no domingo e eu tenho que escrever 60 linhas e fazer 120 questões. E daí ele, vixe, e agora, né? Ele, não, vamos dar um jeito, eu vou te dar um remédio e tal. Daí, isso foi de segunda para terça, e eu, segunda para terça, não dormi com dor, quarta-feira com dor, e eu ia viajar na quinta-feira. Aquela viagem foi um caos, porque eu não conseguia levantar a mala, carregar a mala, foi um caos. E eu não sabia se eu ia conseguir escrever, eu tava com uma tipóia na mão, assim, o meu braço imobilizado, eu destro. Cheguei lá em Brasília na quinta, eu não mexi o meu braço de medo de não conseguir escrever. Na sexta-feira de noite, eu criei coragem de tirar a tipóia e testar assim se eu conseguia escrever. Daí vi que ia dar certo e tal. Daí chegou na prova, sábado, dei uma revisada. Domingo fui fazer a prova. E daí no fim deu tudo certo, mas esse foi um susto gigantesco. Eu ia até fazer uma pergunta aqui mais pra frente, se você passou algum perrengue, então já tá aí, né? Tá respondido aí, um baita de um perrengue, né? Numa prova. Prova importantíssima, um dos seus objetivos, né? E aconteceu isso, né? E a gente vê, né, várias situações, né? Não só limitações físicas, mas às vezes, né, de alunos, por algum motivo, não pagar a inscrição, né? Acontece sempre algum imprevisto, então a gente sempre fala, é o concurso da sua vida, né? Vamos se cuidar e vamos pagar, né, a inscrição, né, logo de cara quando sai, né, vamos já comprar passagem, né, de forma com antecedência, reservar hotel, deixar tudo certo, já preparar a sua rotina, né, na sua mente, o que você vai fazer lá no dia, né, para você realmente não ter nenhum imprevisto, inclusive fazer simulados, né, para até inclusive você ter essa sua tática que você vai adotar lá na prova. Então, realmente, uma história aí de um perrengue muito grande, né? Quase que te compromete numa prova muito importante, né? E aí, eu fiz a pergunta inicialmente lá,
sobre o DENIT, né? E então você acabou estudando para o DENIT, né? E aí, como é que foi depois, né, que você, lógico, né, recebeu a aprovação do DENIT, e você não ir no curso de formação do DENIT, né? Porque aí você assumiu outro cargo, certo? É, esse sonho, né, de você estar sempre pensando nesse concurso, né, depois abandonado, voltado e conseguido a aprovação e depois não ir. Como é que foi esse sentimento? Isso também foi uma questão bem interessante, né? Porque eu fiz uma série de provas, né? E fui começando a ganhar confiança. Antes, quando eu não me lembro exatamente, mas eu acho que um pouquinho antes de sair, junto praticamente da autorização do DENIT, eu fiquei sabendo do concurso da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que foi o meu primeiro cargo público, na verdade. Que nem ali na questão do DENIT, eu já tinha estudado toda a matéria que cairia naquele concurso. A única coisa diferente que tinha era a questão do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. E era um bom número de vagas, né? Eu comecei a fazer concurso e área de controle, uma, duas, no máximo 3 vagas. CGE veio com 10 e foi um absurdo, vamos dizer assim, né? E esse concurso da CET, ele oferecia, se eu não me engano, 30 vagas, eu não me lembro exatamente o número de vagas, talvez até mais. E eu, por já ter estudado quase todo aquele conteúdo, ter a autorização do DENIT já começando a me encaminhar, eu resolvi, vou fazer essa prova, e vamos ver no que dá. Tem mais vagas, se eu ficar perto ou se eu ficar dentro das vagas, tá ótimo, né? E eu fiz a prova e naquele dezembro eu já fiquei sabendo que eu estava dentro das vagas. Então, na virada do ano, antes da prova do DENIT, eu já comecei a ganhar essa confiança de que, se não der certo essa prova, eu tenho certeza que eu vou ser nomeado lá na CET em São Paulo. Então, esse foi talvez a coisa mais importante que começou a tirar um pouco do peso dos meus ombros, foi de que, claro, eu quero fazer o meu melhor, eu vou me dedicar muito. O DENIT era o meu sonho inicial, vamos dizer assim. Vou fazer o meu melhor, vou brigar até o fim, mas lá em São Paulo eu já sei que eu vou ser chamado. Pode demorar, tem a validade, às vezes se enrola para nomeação, mas eu tenho certeza que eu vou ser chamado, né? Então, na prova do DENIT, eu já cheguei com essa tranquilidade, né? Da mesma forma, na prova da NTT, eu já cheguei com essa tranquilidade, e na prova da NTT, quando eu fui fazer, se eu não me engano, já tinha o primeiro resultado, né? Que eu estava em segundo lugar no DENIT, então também foi me aumentando, vamos dizer assim, a confiança, né? Então, eu fiz as duas provas, DENIT e NTT, e mais ou menos, eu não me lembro exatamente as datas, mas eu fiz TCE Goiás em junho ou julho, acho que foi junho, e depois, em agosto, eu faria o TCE Paraná, né? Fiz a prova do TCE Paraná e no dia que eu fiz a prova do TCE Paraná, que eu já citei que foi dia 10 e 11 de agosto, uma semana antes, eu tinha sido convocado para o curso de formação do DENIT, né? Eu já tinha ficado em primeiro lugar, sabia que eu estava classificado para a NTT também, se eu não me engano eram 15 vagas para a área de engenharia, e eu tinha ficado bem classificado, então eu já sabia que eu seria convocado para o curso de formação da NTT também, e o curso de formação da NTT a gente foi convocado um dia depois da prova do TCE Paraná. Então, uma semana antes eu tinha sido convocado para o curso de formação do DENIT, aceitei, né? A gente tem que se matricular no curso, mas eu sabia que eu ia fazer a prova do TCE Paraná e que no dia seguinte eu saberia a data do curso de formação da NTT, né? Existia um boato de que eles seriam com datas diferentes, que a NTT ia demorar mais para nomear. Eu falei, bom, eu vou fazer o curso de formação do DENIT, tomara que me nomeiem logo, eu vou assumir, depois eu vou para a NTT. Eu já sabia que eu estava classificado, né? Então, estava nesse sentido. Fiz a prova do TCE Paraná, na segunda-feira saiu o curso de formação e eles se sobrepuseram. E daí eu tive que fazer uma escolha, né? Então, vamos dizer, primeiramente são atribuições diferentes, né? Apesar de trabalhar com infraestrutura, as atribuições elas são bem diferentes.
né? E a NTT ela tem uma carreira diferente também, a carreira de especialista lá, paga um pouco melhor que o DENIT, e tem uma possibilidade maior, vamos dizer assim, a NTT ela trabalha com mais coisas, né? Ela trabalha com ferrovia, com carga, com passageiro, ela trabalha com outras coisas. Então eu decidi por desistir do curso de formação do DENIT e me matricular no curso de formação da NTT. Então, foi com um peso no coração, vamos dizer assim, né? Mas foi uma coisa que me deixou muito feliz e ainda mais motivado de ter o luxo de poder escolher entre aqueles meus sonhos iniciais. Já, eu quero muito fazer o concurso do DENIT, não apareceu. Daí, quero a NTT. E ter o luxo de fazer essa escolha foi algo que me deixou, assim, muito, muito feliz e muito satisfeito. Perfeito. Realmente é um privilégio, né? Saber que você está bem classificado ali, né, em várias provas e ter essa possibilidade de escolha, né? Às vezes a vida ela vai levando a gente para algum caminho ali diferente e você ter essa possibilidade de escolha é uma carta na manga, né? Bem interessante. Você citou sobre uma ressaca, né, pós-prova, e é engraçado porque no primeiro podcast que nós fizemos aqui com a Isabela, ela também falou de uma ressaca pós-prova dela, que ela, no caso dela, foi o CNU. E ela falou assim: Nossa, se eu tivesse me levantado antes, talvez eu fosse melhor ainda. Lógico, ela pegou a primeira posição no concurso da Polícia Federal, mas ela sentiu que se ela iniciasse antes a preparação, antes ela estaria, né, bem mais preparada, se sentindo mais bem preparada para essa prova da PF. E no seu caso, como é que funciona essa questão da ressaca? Você acha que é importante ter esse período de ressaca, mas viver os lutos, digamos assim, né? Mas o quanto antes o aluno se levantar, né? Qual que é a diferença, né, para o aluno realmente enfrentar uma prova ali e ser bem aprovado, né? Com esse período curto de ressaca dele. Que eu acho que isso tem a ver também com as provas que estão na praça, vamos dizer assim, né? Esse meu momento de ressaca foi depois de ter 3 provas muito importantes, né? Que foi CGE Santa Catarina, TCE Espírito Santo e TCM São Paulo. E não tinha, tinha até a perspectiva da prova da Seconte, né? Que tu comentou, Secretaria de Controle do Espírito Santo, mas eu não estava tão animado a fazer essa prova, porque na época eu estava trabalhando, estudando, perdão, nessa época eu não estava, mas esse foi no TCE Santa Catarina, troquei as datas. Depois de fazer essas 3 provas do TCE Espírito Santo, TCE, CGE Santa Catarina e TCM São Paulo, eu não estava trabalhando. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu tentei priorizar áreas que são importantes para mim e que num pós-edital eu não estava dando essa atenção. Eu estava especificamente focado exclusivamente no concurso, né? Então eu falei ali que eu gosto de fazer atividade física, que eu gosto de jogar futebol, que eu gosto de correr. Uma coisa que me ajudou muito naquele período foi a corrida. Eu voltei a frequentar o meu grupo de corrida e fiz mais uma meia maratona. Então, claro que a gente, quanto antes vencer essa ressaca, é melhor para a gente. Mas a gente precisa avaliar o nosso contexto. Eu não tinha uma grande prova por fazer, eu tinha deixado de fazer muita coisa, pessoalmente falando, né? Então, passei a ver mais meus amigos, voltei a correr com mais frequência, que nem eu citei a questão da meia maratona. Mas tudo isso para conseguir manter um ritmo de estudos. Eu, até por, vamos dizer assim, inspiração ou por espelho no Adriano, lá do projeto de nomeação da CGE Santa Catarina, eles, tirei férias, estou estudando 7, 8 horas aqui, quero aumentar ainda mais aqui antes da prova. Eu recém estava no momento de só estar estudando, não conseguia fazer tudo aquilo de horas. Eu pensava, bom, mas eu preciso dar um jeito, eu preciso estudar mais. Então eu fiz essa questão de querer estudar muito, me cobrar muito por horas, mas naquele momento eu vi que eu precisava focar em outras áreas para fazer 4, para fazer 5 horas, né? Mas com certeza, quanto antes o aluno conseguir vencer essa ressaca, melhor vai ser para ele e antes ele vai chegar.
mas o aluno precisa reconhecer também que ele precisa daquele momento de descanso, esfriar a cabeça, analisar se tem um edital próximo ou não, né? A gente está num momento aí que a gente tem vários editais na praça, tem promessa de ter vários outros editais, então o aluno ele tem que se manter num nível sustentável a partir desse cenário de concursos que a gente tem à vista, né? Bacana. Você lembrou de um fato interessante aí das mentorias do professor Léo, né? Nós dois éramos alunos do Organiza, e eu soltei essa, né? Que eu estudei não sei quantas horas líquidas lá. Nossa, o Léo queria me matar. O Léo mandou uma mensagem depois e falou assim: Adriano, por que você foi falar que você estudava tantas horas? Agora todo mundo tá desesperado aqui querendo estudar o tanto que você estuda, ou desesperado que não tá conseguindo estudar o tanto que você estuda. E aí eu falei pra ele, cara, desculpa aí, né? Mas assim, tipo, eu não recomendo pra ninguém, mas foi uma época que eu realmente abri mão de muita coisa e eu consegui cargas horárias lá, né? Que eu nem vou lembrar direito, mas cheguei a bater ali, sei lá, 9, 10 horas, mas praticamente só estudando, me alimentando, indo ao banheiro e dormindo. Né? Era porque era um período que eu estava muito focado mesmo, mas a gente não consegue manter isso por muito tempo, não é sustentável. Né? Então é importante que o aluno tenha essa consciência que um estudo a médio e longo prazo, né, não precisa fazer essas loucuras, né? Ele tendo uma constância ali, isso faz milagre, né? Todo dia um pouquinho, aumentando, conseguindo colocar o estudo como prioridade, né? Que a gente sempre fala aqui no Organiza, levar o estudo a sério, que é uma mudança de vida, né? Aí com certeza ele vai conseguindo aumentar, ajustando a carga horária dele, e isso, no longo prazo, isso faz uma diferença incrível. Você tinha uma meta mínima de estudo, computava lá no relógio certinho quantas horas estudava, ou você era um pouco mais livre nessa questão? Então, eu não tinha uma meta assim, mínima, eu vou estudar no mínimo isso, mas nessas épocas assim que eu estava bem forte em pós-edital, eu fazia 7 a 8 horas por dia. E pegava DENIT aí, a NTT, depois no pós-edital do TCE Paraná. Eu estava bem focado assim nessas 7, 8 horas. Esse perfil que a gente citou, tu citou no início, que eu tinha o meu perfil, o @auditor.engenheiro, eu publicava todas as minhas semanas, as minhas horas de estudo lá, e era um momento assim que eu compartilhava um pouco da minha rotina, um pouco não, praticamente tudo da minha rotina estava lá, e eu estava muito focado e querendo muito, porque sabia que eu estava começando a ficar perto disso. E uma coisa interessante em relação a compartilhar com outras pessoas que estão vivendo isso, foi que tinham pessoas que vinham falar comigo assim, cara, calma um pouco, não precisa tentar estudar tudo isso, tenta dar uma equilibrada, assim. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida e que às vezes vinham dar. Tinham pessoas que vinham dizer, ah, que legal, como é que tu consegue fazer tudo isso, como é que te organiza? Mas essa pessoa, esse cara me chamou muito a atenção, que 2 vezes ele veio conversar comigo nesse sentido, assim, de bota um pouquinho o pé no freio, dá uma respirada, não te cobra tanto, porque eu realmente me cobrava muito, e ter essa conversa assim com uma pessoa que eu nunca vi na vida foi uma coisa que eu me lembro até hoje, assim, foi bem interessante. A gente tem alguns mentores aí praticamente, né? Quase que informais, aí o pessoal vai conversando com a gente. Eu também tinha um perfil na época, né? Sempre trocava ideia com a galera concurseira. E, assim, dentro desse contexto, né, de você estar inserido numa comunidade de concurseiros, não posso deixar de falar do Organiza aqui, que a gente tem um aplicativo hoje, né, que o aluno entra, ele se torna membro da comunidade do Organiza e o aluno tem um perfil lá, né, onde ele pode estar publicando, curtindo, comentando. Isso eu vejo, né, na minha visão, aumenta muito o engajamento e a motivação do aluno. Né? Então, o professor Felipe tinha isso no Instagram, tem muitos alunos que têm isso, né? E aqui no Organiza a gente tem uma plataforma parecida com o Instagram, que a gente coloca nossos projetos lá dentro. Então, todo aluno organizado entra aqui, né, e tem acesso a isso, que é muito importante no decorrer do caminho, né, essa motivação. O professor Felipe falou aí, né, da sua trajetória, e aí, para fechar, né, com chave de ouro, você fez o TCE Paraná, e aí, como é que foi do dia que você fez, né, a prova do TCE Paraná? Você saiu com uma sensação que era sua? Você esperava um bom resultado? Estava esperando o primeiro lugar? Ou isso foi uma surpresa? Como é que foi essa situação do resultado do TCE Paraná?
Então, eu já vinha, então, né, num bom ritmo, né? Tinha feito duas excelentes provas, DNIT e NTT. Não era na área de controle, né? Mas antes, depois de fazer a prova da NTT, eu já estava inscrito no TCE Goiás, e estava retomando o estudo da área de controle, né? Eu já tinha visto todas aquelas matérias do DNIT e da NTT, continuava fazendo revisões ali da área de controle. Mas depois daquela prova eu disse, ó, eu preciso me manter mais afiado na área de controle, né? E me inscrevi para o TCE Goiás. Mas logo depois saiu o edital do TCE Paraná, e foi um pós-edital curto, né? Eu não me lembro exatamente, acho que foi pelo dia 12 de junho, início de junho, eu acho que foi o edital, e a prova foi na primeira semana de agosto, né? O pós-edital, inclusive, ele foi encurtado, né? Por causa da data do CNU, saiu na mesma data que o CNU, em vez de atrasar, eles resolveram adiantar a prova, né? Então diminuiu uma semana de pós-edital. Mas eu já vinha num ritmo muito bom, já estava retomando o estudo para a área de controle, e saiu o edital TCE Paraná, que é um dos melhores tribunais de contas do Brasil, é uma carreira muito boa, e eu já com aquela confiança de já saber que eu trabalharia na NTT. E que eu ainda não tinha sido chamado para os 3 concursos que eu estava aprovado, cada dia eu pensava que eu precisava estudar o máximo que eu pudesse. E daí a gente volta naquela questão de estudar 7, 8 horas, de me dedicar praticamente somente ao estudo, porque eu comecei o ano nesta mesma pegada de eu vou fazer a prova do DENIT, mas vão me chamar para ir para São Paulo. E depois com a aprovação do DENIT, ó, eu vou fazer a prova da NTT, mas daqui a pouco vão me chamar. E depois para o TCE Paraná, eu vou fazer o TCE Paraná, mas daqui a pouco vão me chamar. Então, todo dia eu pensava que eu precisava estudar o máximo que eu pudesse, porque em algum momento iam me chamar, e eu queria assumir, né? Então, eu entre aspas, não teria mais todo o tempo disponível, que eu queria muito estudar para o TCE Paraná, né? E daí, TCE Paraná foi até uma coisa que eu pensei, falando em assumir, em julho, ou seja, um mês antes da prova do TCE Paraná, a CET lá em São Paulo ligou e convocou os aprovados para a entrega dos documentos. A CET é uma sociedade de economia mista, né? Então, eu era CLT lá, mas a gente tinha que fazer exames, assinar a carteira e começar, né? Então, quando a CET chamou, a gente pensou que em uma semana nós estaríamos trabalhando lá, né? E isso eles nos chamaram no início de julho para chegar lá em São Paulo, se eu não me engano, pelo dia 20 de julho, né? 20 e poucos de julho, que dava umas 2 semanas antes da prova. E daí eu pensei, será que eu vou para lá 2 semanas antes da prova? Eu estou num momento muito bom, estou estudando muito, vou me atrapalhar em uma semana de estudo, será que eu vou conseguir chegar na prova bem? E teve a questão também aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, teve a questão das enchentes, o aeroporto de Porto Alegre estava fechado, e eu sabia toda aquela função de que eu iria para São Paulo, iria fazer a prova em Curitiba, possivelmente eu já ia para um curso de formação, enfim, estava uma confusão. Então eu saí de Porto Alegre com uma mala, achando que eu ia para São Paulo, que eu ia fazer os exames, que eu ia começar a trabalhar e que eu já estaria trabalhando enquanto eu fosse fazer a prova lá em Curitiba, aqui em Curitiba, né? Então eu saí nessa confusão de tô saindo, mas não sei quanto tempo eu vou ficar em São Paulo, vou fazer a prova em Curitiba, já vou começar a trabalhar, então tava uma confusão, né? E daí eu cheguei lá em São Paulo, fiz os exames num dia, no outro dia eu tinha que fazer outras coisas em relação à CET também. Então, nesses 2 dias eu fiquei em função da CET, e daí chegou no final do segundo dia, eu achei que eles iam dizer, ó, semana que vem vocês começam a trabalhar. Mas daí eles falaram, olha, nós não temos uma data ainda, tu tem que voltar aqui em São Paulo daqui a 10 dias, que tu vai retornar no médico com o resultado dos exames. Eu falei, cara, mas como assim? Eu vou ficar indo e voltando assim? Vocês vão me dizer se vai, se não vai? Eu fico à mercê, assim, esperando vocês. Não, não tem o que fazer e tal. Tá. Daí fui lá para São Paulo, fiz isso e fui para Curitiba fazer a prova. Daí eu saí de São Paulo
e eu cheguei lá em Curitiba com uma semana antes da prova. Então teve aquela confusão de vai para São Paulo, faz os exames e tal, mas naquela última semana eu estava lá, estava aqui em Curitiba, consegui fazer uma boa revisão, me preparar direitinho, me organizar e fazer uma excelente prova, né? A prova ela foi uma prova difícil, foi uma prova do Sebrasp que foi ABCDE, né? Não foi certo e errado o tradicional do Sebrasp, e tinha uma prova discursiva bem puxada, né? Foi um dia inteiro de prova objetiva, um turno, né? E um turno, outro dia, da prova discursiva, que foram 4 questões e mais um parecer, né? De 60 linhas. Então foi uma prova muito pesada, mas eu estava confiante, eu fiz mais um bom pós-edital, estudei bastante, mas eu não saí com essa sensação, e eu acho que se eu for fazer outra prova, eu nunca vou sair com a sensação de sou o primeiro lugar, né? A gente sai com aquela coisa de podia ter acertado, errei uma bobeira, podia ter feito diferente, a gente sempre, eu pelo menos sempre saio com uma sensação de que podia ter feito diferente, né? Mas depois de ter saído da prova, segunda-feira eu fui convocado para o curso de formação da NTT, daí na terça-feira já comecei a recurso, ver o que eu podia entrar de recurso, né? Uma etapa muito importante, o aluno não pode fazer a prova e esquecer, né? Tanto na prova do DENIT, que o que me colocou em primeiro lugar no DENIT foi o meu recurso da discursiva, que lá na última revisão de nota eu fiquei em primeiro lugar. No concurso da NTT, eu também tive uma grande diferença de recursos já na prova objetiva, e a questão do certo e errado faz mudar completamente a classificação. Então, na NTT, eu também tive uma mudança na classificação inicial pelos vários recursos que eu tive aprovados, né, que mudou bastante, e também na prova discursiva, teve uma mudança na minha nota que eu acabei subindo ainda mais, né? Eu acabei ficando em segundo lugar na classificação da NTT depois do curso de formação, a classificação geral. E daí no TCE Paraná eu lutei pelos recursos até o final, até era de terça, quinta os recursos, lutei até o final. E estava esperando São Paulo me chamar, né? E daí São Paulo me chamou e disse, eu voltei para São Paulo depois da prova do TCE Paraná, e eles falaram, ó, teus exames está tudo certo, mas a gente não tem uma data para tu iniciar. E daí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu tenho curso de formação lá em Brasília. E eles, não, mas é que a gente ainda não sabe, não sei o quê. Deu bom, de tal data, eu tenho curso de formação, se vocês me chamarem eu não vou vir. Daí eu me lembro que a mulher, não, então vai lá falar com uma chefe do RH. Eu falei, olha, eu tenho curso de formação de tal a tal data. Dela, olha, se a gente te chamar, no máximo, tu tem que estar aqui no dia seguinte. Eu falei, como assim? Eu vou ficar um mês aqui te esperando e tu quer que eu chegue no dia seguinte? Ela, porque não sei o quê, mas vamos ver, fica com o meu contato e tal. E daí tá. Eu falei, quer saber? Se for para ser, vai ser, né? Então, se tu me chamar e eu tiver no curso de formação, talvez eu saia correndo lá para tentar assumir, fazer uma coisa, mas não sei, né? Daí, o primeiro dia do curso de formação, a gente teve uma semana online e 2 semanas em Brasília, né? Então, estava lá em São Paulo, eles disseram, ó, não temos data para começar, eu voltei para Porto Alegre, mas o aeroporto estava fechado, tive que voltar de ônibus, mais uma confusão para chegar em Porto Alegre. Cheguei, primeiro dia do curso de formação, era o dia que saía a nota provisória do TCE Paraná. Daí o Sebrasp tem vez, a maioria das vezes eu acho que ele publica ali pelas 9, 10 horas as notas, né? A gente começou o curso de formação, começou o primeiro período ali, todo mundo online, ninguém se conhecia, né? E daí o professor falou, ó, agora são 10 horas, a gente vai fazer um intervalo aqui do curso de formação, e a gente volta às 10h15 e o diretor-geral da NTT vai falar com todos vocês, tá? Então, por favor, respeitem o horário e tal. Daí começou o intervalo, 10 horas. Daí eu abro o site do Sebrasp lá, F5, saíram as notas. Daí eu, meu Deus do céu. E daí é aquela bagunça do Sebrasp, né? De arruma, classifica, e eu mexo na planilha, altera, ordem, nananã. Consegui arrumar a planilha.
E daí eu tava lá embaixo, tava, sei lá, em 20, fui contar 20. Daí eu olhei a minha nota, nossa, mas a minha nota tá maior do que o cara que tá em cima de mim. Daí eu olhei de novo, mas a minha nota tá maior, e fui olhando, não, tá errado. A minha planilha tá errada. E eu, puta merda, mas eu fiquei lá atrás, desculpa, não sei se eu falar, mas enfim, já tô me lembrando do momento. E daí e agora, não sei o que, e fui tentando arrumar a planilha e nada. E daí o Amadeu, nosso professor também, ele fez esse concurso e ele me mandou um print da planilha que ele montou, né? E dele, tu ficou em primeiro. Daí eu comecei a tremer. Daí eu, meu Deus do céu, ficou em primeiro. Daí eu olhei, será que tá certo? Será que tá certo? Daí eu comecei a corrigir a planilha dele. E a Camila, que também agora é nossa professora aqui, me mandou um print da planilha dela. E eu também estava em primeiro. Daí eu comecei a tremer. Daí eu, meu Deus do céu, e agora? E eu não consegui arrumar minha planilha, daí fechou 10h15. Daí volta o diretor-geral falando, sejam bem-vindos. Nossa, e eu assim, ele deve ter falado uns 15 minutos, e eu não lembro de absolutamente nada da fala dele. Eu só tava com a cabeça naquela planilha, e eu vendo, será que tá certo, será que tá errado? E daí foi essa como eu fiquei sabendo do resultado preliminar do TCE Paraná, né? Tinha saído a prova objetiva definitivo e o preliminar da discursiva, né? Daí o diretor-geral falou tudo lá, voltou a aula, depois eu consegui, com mais atenção, ver a planilha, organizar, estava certo, né? Só que as notas estavam muito próximas. Se eu não me engano, eu tinha 3 pontos de diferença para o segundo, e depois ali, segundo, terceiro, quarto, quinto, todos ali tinham menos de 1 ponto de diferença entre eles. A única diferença maior era a minha, que tinha 3 pontos de diferença para o segundo. E daí eu fiquei, e agora, né? Tem recurso, eu vou ter que fazer recurso, vou ter que... Só que a minha nota do parecer, ela tinha sido muito alta, e o parecer tinha maior peso em relação às outras discursivas. Eu tinha tirado 19... Eu gabaritei a parte de engenharia e eu tinha errado só português no parecer. Então a minha nota foi 19 ponto alguma coisa de 20, e os outros tinham notas mais baixas no parecer, 11, 12, 13, e eu, e agora? Meu Deus, eles vão fazer recurso, eles vão aumentar no parecer, e eu não posso aumentar no parecer, porque o meu parecer está muito alto. E as questões, elas tinham um peso menor, era 5 pontos. Daí, sei lá, se eu tirei 3 numa discursiva para aumentar para 4, é uma diferença pequena, e o cara lá no parecer de 11, o cara pula para 15 e já me passou, né? E daí eu fiquei, acho que umas 3 semanas nesse desespero de fazer o recurso, ficar esperando, né? E tava lá em Brasília no curso de formação, e foi não foi lá em Brasília. Eu fiz uma semana online, fui para Brasília, fiz 2 semanas do curso de formação lá, e na última semana do curso de formação, a CET lá em São Paulo me chamou, tu vai começar a tal dia. E por sorte, foi na semana seguinte a terminar o curso de formação. Então deu bem certinho, daí eu saí lá de Brasília, fui para São Paulo, daí assumi lá na CET, e eu acho que foi um dos primeiros dias, eu não me lembro exatamente que dia eu comecei a trabalhar, mas um dia antes, ou 2 dias antes, saiu o resultado definitivo lá do TCE Paraná, daí eu fiquei sabendo que eu tinha confirmado o primeiro lugar, e daí então eu efetivamente assumi o meu primeiro emprego público lá em São Paulo, já sabendo que eu ia terminar aqui em Curitiba, no Paraná, né? Então, daí começaram as minhas andanças, né? Já sabendo que eu terminaria no Paraná, fui lá para São Paulo, fiquei 2 meses lá em São Paulo. Daí, em novembro, eu fui nomeado na NTT, tomei posse lá em Brasília, na NTT, em novembro, também já sabendo que viria para Curitiba. Mas daí foi vamos dizer assim, mais angustiante, assim, porque teve a questão da homologação do concurso, daí tinha Natal, Ano Novo, daí o TCE Paraná teve a mudança da presidência em janeiro, daí todo mundo dizendo, vai nomear antes de trocar o presidente, só vai nomear depois, daí começou uma outra novela, mas basicamente foi assim, daí eu fui nomeado em fevereiro,
e eu também posso ir no TCE Paraná em março. Daí encerraram-se as andanças. Que bacana, né? Uma jornada ali, vamos falar assim, relativamente curta, né? Mas você passou, né, por São Paulo, Brasília e finalizou em Curitiba. E como que é essa sensação, né, de você estar trabalhando num órgão, mas já com a expectativa de sair, né? Então, é diferente? Como é que é o dia a dia para você lidar com essa ansiedade, né, de ser nomeado e a situação no dia a dia? Os colegas de trabalho sabiam que você já ia sair? Como é que era o clima? Então, eu tive essa preocupação em todos os lugares de chegar e de não falar que eu iria sair, né? Porque, que nem eu falei, a NTT ela foi um sonho que eu queria muito trabalhar lá, que era uma oportunidade muito boa, e eu queria viver aquele momento, eu queria aprender, né? Então, tanto lá em São Paulo, como lá em Brasília, eu não falei para ninguém que eu já estava aprovado em outro lugar. Lá em São Paulo eu comecei a trabalhar, conheci o pessoal que entrou comigo, conheci os meus colegas que trabalhavam no mesmo setor que eu, e vamos dizer assim que eu consegui manter mais segredo, assim, ficar mais sem saber, e daí eu só avisei eles quando eu tive que fazer alguns exames lá para a NTT, eu fui nomeado, fiz exames, e daí eu estava com uma dificuldade de marcar os exames lá em São Paulo, e tive que ir nos horários meio assim, daí eu avisei, foi o primeiro momento que eu avisei, mas foi já na finaleira, assim, de saída, né? Mas lá na NTT, durante o curso de formação, eu não me lembro exatamente por qual motivo, mas ficaram sabendo que eu tinha sido classificado no TCE Paraná, então o pessoal já sabia que eu ficaria menos tempo, assim, mas foram os meus colegas que entraram comigo. E daí, quando a gente começou a trabalhar efetivamente, eu pedi para o pessoal, não fala para, não espalhe a notícia e tal, porque eu queria aproveitar, eu queria aprender, eu queria ver como era a rotina no órgão, eu queria aprender mesmo, trabalhar, viver aquele momento lá na agência. E foi interessante esse aprendizado, mas a questão da ansiedade é difícil, né? Porque a gente está esperando o próximo passo, né? Sabe que vai acontecer, mas não sabe quando, né? Mas eu tentei justamente nesse sentido de aproveitar esses momentos, né? O momento que eu tive lá em São Paulo, depois lá em Brasília, aproveitar o órgão, né? E foi uma experiência interessante. Bacana, conheceu duas grandes cidades, né, do Brasil, então acho que deve ser uma experiência bem bacana, né? E ainda tá com uma perspectiva, né, de ir para um lugar diferente, né, que é o seu final, é Curitiba, então acredito que tenha sido uma experiência bem bacana, né? E eu realmente fico feliz por você, porque você conseguiu, né, todas essas aprovações depois de uma jornada muito, vou falar assim, resistente, né, de você se manter firme ali. Eu lembro que na época que eu estava preparado ali, pegando as primeiras posições, né, conseguindo minhas primeiras aprovações nos órgãos de controle, que foi a CGS da Catarina, e depois ter ficado na lista do TCE Espírito Santo, onde eu estou trabalhando hoje. E como você fez essas provas, né, a gente se conhecia, eu vi você lá nos locais de prova, era bem difícil não reconhecer você por conta do bigode, né? Então, é, eu fico muito feliz que você se manteve firme depois dessa época, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos aqui. Concurso é praticamente uma fila. Se você se mantém nela, né, a sua vez chega. Seja por qual motivo for. Por conta de que quem passa, né, saiu da disputa, então se você se mantém ali, você vai chegar no pelotão da frente. Por conta do seu próprio amadurecimento de estudo, né, então você inevitavelmente vai chegar nesse pelotão da frente. Agora, se você vai passar nessa prova ou não, aí já tem outros fatores, né? Inclusive a sorte, né? De cair questões que você realmente domina mais. Mas nessa trajetória, tinha outros colegas que estudaram com a gente aqui no Organiza, né? Que por algum motivo ou outro acabaram desistindo e hoje, infelizmente, né, não estão naquele objetivo, né? Que eram os órgãos de controle na época, né? Então, realmente, te parabenizar, né, por se manter, né, constante, né, desde aquela época até, né, fechar com chave de ouro, NTC Paraná, um primeiro lugar que foi realmente incrível, né? Então, você entrou lá na CGE, fez todos os projetos aqui dentro, né, do Rota da Aprovação, depois, né, os projetos de nomeações aqui. Então, muito bacana mesmo, assim, saber dessa sua trajetória, né?
E finalmente eu fiquei sabendo que você conheceu Foz do Iguaçu, né? Mas agora pelo tribunal, né? Como é que é essa situação aí das Olimpíadas, dos tribunais? Aí conta aí, porque o pessoal que tá de fora, né, às vezes não conhece como que é, né, ser um auditor e os benefícios que tem aí dentro, né? E isso é uma curiosidade que eu fui só conhecer quando eu entrei aqui no tribunal também, né? Que tinha uma tal de Olimpíadas dos Tribunais de Contas aí. Como é que foi essa experiência? Eu vou voltar um pouquinho atrás, depois eu falo da Olimpíada, que foi bem interessante, que em relação ao DENIT, eu acabei ficando em primeiro lugar, mas eu fiz a minha matrícula no curso de formação do DENIT, depois da NTT, e tive que desistir do curso de formação do DENIT, né? E eu pensei, logicamente, no órgão, que eu sonhei muito em trabalhar, e eu pensei no segundo lugar, né? Eu vou desistir do curso de formação, alguém tem que fazer no meu lugar, né? E daí eu liguei para FGV e disse exatamente assim: olha, eu vou desistir do curso de formação, o que eu preciso fazer para vocês chamarem o segundo lugar? Daí eu me lembro até hoje da moça que estava no telefone e falou: olha, não tem protocolo para isso. Tu tinha um período de inscrição para se inscrever. Se tu se inscreveu, tu está inscrito. Se tu não aparecer, é falta e pronto, não tem o que fazer, né? E eu, como assim? Mas e quem vai fazer o curso de formação? E Foz, que tinha uma vaga para analista de infraestrutura, vai ficar sem analista, né? E dela, não, mas aqui não tem o que fazer, agora já encerrou o período de inscrição, então não tem o que fazer, né? E deu, como assim, né? Daí, isso foi um dia depois da prova do TCE Paraná. Daí eu peguei aqueles grupos de WhatsApp do concurso do DENIT e falei, ó, quem é o segundo lugar de Foz? Quem é o Marcos? E botei o nome lá. Daí ele me mandou uma mensagem na hora, assim, mandou no privado. Daí eu mandei um áudio para ele, falei, ó, Marcos, aconteceu isso, eu me inscrevi no curso, mas eu vou fazer o curso de formação da NTT, então vou desistir. E a FGV falou que não tem o que fazer. Então eu falei, olha, entre em contato com a FGV, vai aí, dá teu jeito, eu faço um e-mail, eu oficializo a desistência, eu faço o que for preciso, mas vai do teu lado e eu vou do meu lado aqui para a gente conseguir, né? E daí o Marcos foi atrás, ele tinha trabalhado lá no DENIT já como terceirizado, conheceu algumas pessoas, falou lá dentro, conseguiu contatos, e daí, enfim, a FGV acabou aceitando a minha desistência. Ele se matriculou, fez o curso de formação, e os pais dele moram em Brasília hoje, ele na época não estava morando em Brasília, e daí no curso de formação, isso foi uma história engraçada, não engraçada, mas uma história interessante de concurso, né? Teve a questão de eu quebrar o braço, e teve essa questão dele, olha, tu vai fazer o curso de formação lá em Brasília, se tu quiser ficar lá na casa dos meus pais enquanto tu faz o curso de formação, tu pode ficar. Eu vou estar fazendo o curso de formação do DENIT na tua primeira semana só, e depois eu vou voltar. Ele estava em Goiânia na época, depois eu vou voltar, mas se tu quiser ficar as 2 semanas lá, tu fica. Deu, não, então tá. Daí foi uma coisa bem, bem interessante, assim, engraçada, que eu fui muito bem recebido lá em Brasília pelos pais dele, por ele, foi bem interessante isso. E daí, indo para a Foz aí na tua pergunta, existe a OTC, que chama Olimpíada dos Tribunais de Contas, que antigamente ela não era anual, mas não sei quando ela passou a ser anual, que é um evento que ele é de integração entre os tribunais de contas. Ele tem uma parte acadêmica também, que tem uma palestra, tem um evento, vamos dizer, técnico, e ele tem as Olimpíadas em si, que são diversos esportes, sei lá, da pesca ao truco, ao futebol, basquete, natação, corrida, os esportes tradicionais. E é uma integração muito legal entre os tribunais de contas, né? E daí, vamos dizer, talvez por destino, a minha primeira Olimpíada esse ano foi em Foz. Inclusive, ela foi uma Olimpíada do Mercosul. Tinham tribunais de contas da Argentina, do Uruguai, acho que Paraguai também. E daí, na semana passada, eu estava lá em Foz para a participação das Olimpíadas. E daí também visitei o Marcos, que está morando lá, meu amigo que assumiu a minha vaga no DENIT. E daí, na semana passada, eu estava participando lá das Olimpíadas. Foi um momento bem legal de conhecer
outros servidores dos tribunais de contas, né, do Brasil. É um ambiente bem legal de integração, que foi bem interessante essa primeira participação, que teve também esse, vamos dizer, destino agindo aí de ser lá em Foz, né? Ah, que legal. E tu participou em quais modalidades, só para a gente matar a curiosidade do pessoal? Então, eu participei do futsal livre, né? Porque tem categorias, né? Tem Master, Sênior e livre, né? Eu participei do livre e eu também participei do futebol society livre, né? E já deixando aí a propaganda não, sei lá como chama isso, mas nós fomos ouro nessas duas modalidades. Ah, aí sim. Fazia tempo que o TCE Paraná não ganhava ouro no futebol, no futsal, e nós, eu brinco que o TCE Paraná teve duas grandes contratações nesse último concurso, nós fomos lá para jogar e nós conseguimos esses dois ouros, então foi uma semana bem legal, assim, de integração, de conhecer outras pessoas e até falando um pouco, vamos dizer assim, em relação ao trabalho, ao órgão, a conhecer novas pessoas, eu tive três momentos, né, de começar uma vida nova, uma cidade nova, né, não conhecendo ninguém. Lá em São Paulo foi um momento mais rápido, né? Depois em Brasília um pouco mais de tempo, mas também começando do zero, novidade. Até tinha feito curso de formação com o pessoal, mas o trabalho, algumas pessoas que entraram comigo trabalhavam comigo, mas tinham outras pessoas, então é um ambiente completamente novo, uma cidade nova. E mais uma vez aconteceu aqui em Curitiba quando eu vim em março, né? Mas o esporte ele traz essa integração, né? Daí eu comecei a jogar futebol com o pessoal do TCE, daí eles convidaram para a Olimpíada, né? Me convidaram para participar da Olimpíada. E na Olimpíada tem essa integração além do trabalho, né? Porque uma coisa é conhecer a pessoa no trabalho, almoçar com ela ali, fazer um happy hour, alguma coisa, mas lá a gente teve uma convivência maior, né? A gente ficou uma semana se vendo todos os dias ali, né? Então, a gente começa a criar um vínculo de amizade, assim, com as pessoas. Eu começo a criar um vínculo aqui, vamos dizer assim, com Curitiba e com as pessoas daqui, que é uma forma de se integrar e trazer os servidores, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito legal para mim que aconteceu nessa última semana. Aí, falando bem dos curitibanos, aqui também é possível fazer amizade em Curitiba, né? Eu vou me abster aqui para não me complicar nessa pergunta. E depois de você passar por todo esse caminho, né, conseguiu sua vaga num dos melhores tribunais de contas do Brasil, e depois aí você virou professor aqui no Organiza, né? Como é que foi essa transição? Como é que está sendo para você hoje estar à frente, né, inclusive do projeto nomeação que nós temos aqui para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul? Né, você fazendo um projeto, né, para futuros auditores aí do seu estado, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aqui no Organiza, né, sendo professor, né? Passou como aluno e agora como professor. Desde ali do resultado definitivo do TCE Paraná, né? O Adriano já conversava comigo para passar para o outro lado, mas eu, que nem já contei aqui, já sabia que teria toda essa andança, né? Queria para São Paulo, queria para Brasília, e que depois iria para Curitiba, né? E com aquela ansiedade de não saber quando, né? Então eu dei uma freada, uma segurada ali, falando com o Adriano, vamos esperar um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais, porque vai ser meio confuso, né? E daí eu acho que ali no final do ano eu efetivamente comecei a fazer algumas coisas, né? Fazer parte dos organizabooks, fazer alguns materiais sem aparecer tanto, né? E até esperando essa confusão que iria acontecer de mudanças, né? E efetivamente eu passei a aparecer mais, né, vamos dizer assim, no Organiza, nesse projeto nomeação do Rio Grande do Sul, né, que para mim inicialmente eu pensava como ser a minha chave de ouro nos concursos, né, mas eu já disse que a minha caneta está aposentada. Foi muito interessante assim de ver. Ano passado, fazendo essas provas, a gente tem receio, a gente tem dúvida, a gente não sabe se vai dar certo, né? E agora,
que eu vi que dá certo, que funciona, que este método que a gente acredita, ele traz bons resultados. Eu fui um exemplo no TCE Paraná, tem um exemplo da número 1 da PF, né, que também foi nossa aluna, que inclusive é a Organiza Cast 01, né, eu consigo enxergar, né? Então foi uma coisa bem interessante de começar assim, trabalhando, vamos dizer, nos bastidores, conhecendo melhor o Organiza, por trás das câmeras, né? Vamos dizer assim, conhecendo como funciona, vendo que o nosso objetivo é ajudar o aluno, fazer ele ser aprovado, né? Fazer ele estudar melhor, fazer ele ser organizado, ele ser eficiente, né, no estudo dele. E agora, tendo esse contato maior com os alunos no projeto Nomeação, também está sendo bem interessante, assim. Eu vivi por muito tempo concurso público, trabalhei, estudei, depois tive um momento só estudando, estudando muito, me cobrando muito, né? Então, ter esses dois momentos, ser aprovado e agora passar para o outro lado para tentar e conseguir ajudar os alunos, tem sido uma experiência bem legal, assim. Às vezes, assim, tem gente que fala, agora tu já passou, para de... Não precisa mais pensar em concurso, não precisa mais fazer nada disso, tu já está aprovado, né? Mas, às vezes, não é só isso, né? A gente viveu tanto tempo isso, e a gente quer continuar, eu pelo menos quero continuar ajudando, é uma coisa que eu gosto, assim, da parte do concurso, de ver os alunos. Ainda não tive a oportunidade, o Adriano já teve a oportunidade de ver um aluno passando, né, que no caso sou eu, mas eu estou ansioso também pelos alunos no TCE Rio Grande do Sul, mas está sendo uma experiência bem legal. É uma grande responsabilidade, né, a gente sabe disso, então por isso que a gente tenta fazer o melhor possível aqui, né. Tanto no projeto TCE Paraná, quanto o da Polícia Federal, eu estive à frente do planejamento e eu vejo do outro lado a galera em peso, né, estudando, galera muito boa, né, a gente teve aqui como aluno também o professor Emanuel, e o Emanuel, ele estava também aprovado comigo lá na CGS Santa Catarina, e eu olhava do outro lado aquele aluno, né, falava: "Caramba, eu tô colocando as metas para o professor Emanuel aí, né", para o Emanuel na época não era professor, mas eu me sentia numa responsabilidade muito grande, né. Então a gente sempre tem essa visão aqui dentro, né, de estar colocando sempre o melhor para o aluno, né, porque a gente sabe que vai refletir lá numa aprovação, né, vai estar mudando a vida do aluno. Então o pessoal que confia aqui no Organiza, né, a gente tenta entregar o melhor produto possível, né. Bem, Felipe, acho vamos partir aí para a reta final do nosso OrganizaCast. Acho que a gente passou aí por toda a sua trajetória, né, as suas aprovações, as suas reprovações, que elas são muito importantes, né? As suas conquistas, como foi, né, essas suas mudanças aí no final, essa sua entrada aqui agora no Organiza, né? E passou em branco alguma coisa? Você gostaria de falar algum assunto aí que ficou de fora ou a gente acha que a gente passou por toda a sua trajetória nos estudos? Não, eu acho que a gente passou por tudo, né? Eu falei do início ali daquele estudo desorganizado, né? Que a gente tenta se estudar ali da melhor maneira que a gente acha. Depois vieram os concursos que eu primeiro visava, depois passei para a área de controle, depois apareceram aqueles concursos que eu tanto sonhava, né? Eu só, agora que tu falou, se eu esqueci alguma coisa, né? Naquela época ali, quando o DENIT estava autorizado, né, eu fiz aquela prova da Defensoria Pública, que eu tomei uma surra, né, teve o concurso da CET, que foi que me deu a moral, vamos dizer assim, de ter a minha nomeação garantida, né, e teve um concurso que eu fiz depois, ali, antes do DENIT e da NTT, que foi o concurso de consultor da Câmara, que foi um sonho alto, assim, que eu estava já mirando na área de controle, né, estudando para o DENIT e para a NTT, que já tinham saído o edital, inclusive, e veio esse concurso de consultor da Câmara, que eu resolvi fazer essa prova também. Eu escolhi a área de transportes, a área de infraestrutura, que eu já citei que eu gosto e gostaria de trabalhar em função dos concursos ali do DENIT e da NTT, e isso me ajudou a me manter ali no foco. A gente falou da ressaca, de retomar os estudos, e eu só tinha esquecido de citar essa prova aí.
para deixar ela também na marca que eu fui reprovado, né? Que nem tu falou. Faz parte ser reprovado para depois a gente conquistar as nossas aprovações. Perfeito. Eu sempre falo para os alunos, né? A gente praticamente vai numa tentativa e erro, quase, né? A gente vai fazendo provas, uma vem para a gente, outra não. Alguma prova o aluno vai ser reprovado, por mais que ele esteja se sentindo, né, já bem preparado para enfrentar essas provas, né? Pode acontecer alguma coisa, a depender do tamanho dessa prova também, né? Bem, então, a gente vai finalizando aqui o nosso Organiza Cast número 02. E se você está ouvindo agora, né, você acha que você está longe ainda de ser aprovado, né? Aqui fica o registro, né, da história do professor Felipe, que também já esteve lá atrás, né? Teve muitas reprovações, depois começou a aparecer ali na lista, né? Mas o professor realmente batalhou, persistiu e conseguiu chegar ao topo. Então, seu lugar também pode estar reservado, né? Basta você realmente continuar. Então, professor, eu realmente agradeço aí, né? Te dou realmente os parabéns por toda a sua trajetória, né? E deixa uma mensagem final aí para os nossos ouvintes aí, por favor. Eu acho que o principal ponto que eu posso deixar é que eu nunca fui um gênio, nunca fui o melhor aluno, mas eu sempre fui muito esforçado, sempre fui muito dedicado. Eu falei para vocês que eu me cobrava muito, por ter a decisão de ficar só estudando, eu me cobrava muito, mas eu fui constante, né? A partir do momento que primeiro eu estava trabalhando e estudando, eu tinha a minha constância numa carga horária menor, né? Não tão organizado, mas eu tinha a minha constância. E depois, quando eu estava só estudando, eu me mantive constante, eu não desisti, né? E organizado de uma maneira com um planejamento, eu consegui chegar no meu objetivo, né? Então, eu acho que o principal mesmo é não desistir e saber o que a gente quer. Eu sabia que eu queria ser aprovado, eu não desisti e eu consegui. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo por sua participação. E a gente sabe, né, o caminho da aprovação, ele pode até parecer distante, né, mas histórias, assim como foi a da Isabela no episódio 01 e agora do professor Felipe, a gente sabe que essas histórias provam que é possível quando a gente tem método, disciplina, constância, né, que o professor Felipe tá falando muito aí, confiança, né, e fé no processo. Então é isso, gente. O caminho, ele sempre deixa um rastro e a gente está tentando aqui, de alguma forma ou de outra, mapear esses rastros aqui para passar as melhores dicas, né, contando as histórias de quem já passou por esse processo. Valeu, gente. Até o próximo episódio do Organiza Cast.